Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saúde Sem Limites. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem quer viver mais e com muita qualidade. Quais alimentos e substâncias sobrecarregam os seus rins e, claro, quais ajudam a proteger esses órgãos tão importantes. Se você tem mais de 40, 50 anos, se sofre de hipertensão, diabetes, retenção de líquidos ou se simplesmente quer prevenir doenças no futuro, esse vídeo é obrigatório. Então, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Para começar, por que os rins são tão importantes? Pense neles como os filtros mais avançados do seu corpo. Eles trabalham 24 horas por dia para retirar toxinas, equilibrar os minerais, controlar a quantidade de água, produzir hormônios vitais e até ajudar a regular a sua pressão arterial. É um trabalho pesado. Quando você sobrecarrega seus rins por muitos anos, as consequências podem ser sérias: insuficiência renal, pressão alta crônica, inchaço constante, dificuldade de eliminar toxinas e uma fadiga extrema que parece nunca passar. Por isso, as escolhas que você faz na sua alimentação hoje podem proteger ou, infelizmente, destruir seus rins ao longo dos anos. A boa notícia é que você tem muito poder sobre isso. Agora, vamos direto ao ponto. O que realmente sobrecarrega os seus rins? Vou listar os principais vilões e explicar por que você deve ter atenção redobrada com eles. O primeiro, e talvez o maior inimigo da saúde renal, é o excesso de sal, ou sódio. O sal faz seu corpo reter líquidos, o que aumenta a pressão arterial e força os rins a trabalharem muito mais para filtrar o sangue. É um esforço gigantesco e contínuo. E onde o sal se esconde? Fique de olho em embutidos como salsicha, presunto, linguiça e até o peito de peru. Cuidado também com enlatados, fast food, macarrão instantâneo e aqueles temperos prontos como caldos em cubo e sachês, que são bombas de sódio. Snacks industrializados também entram nessa lista. Reduzir o sal é o primeiro grande passo para proteger seus rins. O segundo vilão é o excesso de açúcar. Ele prejudica os rins de uma forma mais indireta, mas igualmente perigosa. O consumo exagerado de açúcar aumenta a gordura no sangue, piora a resistência à insulina e eleva drasticamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. E adivinhe? O diabetes é a principal causa de insuficiência renal no mundo. Então, evite o excesso de refrigerantes, doces, bolos, biscoitos, bebidas energéticas e sorvetes. Eles podem ser gostosos, mas o preço para a sua saúde renal é muito alto. Vamos falar de proteína. Proteína é essencial para o corpo, para os músculos, para tudo. Mas, em excesso, ela pode se tornar um problema. Quando você come muita proteína, seu corpo produz mais ureia, uma toxina que precisa ser filtrada pelos rins. O principal problema aqui são aquelas dietas hiperproteicas, feitas sem acompanhamento profissional. Cuidado com exageros no consumo de whey protein sem necessidade, no consumo excessivo de carnes e em dietas high protein mantidas por longos períodos. O segredo não é cortar a proteína, mas sim consumir na medida certa, sem exageros. Outro ponto de atenção são as bebidas alcoólicas. O álcool tem um efeito triplo negativo nos rins. Ele desidrata o corpo, exige uma filtragem extra para ser eliminado e ainda cria toxinas, que sobrecarregam e inflamam os tecidos renais. O consumo regular, mesmo que pareça moderado, acelera os danos aos rins ao longo do tempo. E falando em bebidas, vamos focar nos refrigerantes e sucos industrializados. Especialmente os refrigerantes à base de cola são perigosos, pois contêm fósforo inorgânico, uma forma de fósforo que é muito agressiva para os rins. Além disso, eles são lotados de açúcar ou adoçantes artificiais que também não fazem bem. Agora, um alerta muito importante: anti-inflamatórios de uso frequente. Medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, quando usados de forma contínua e sem orientação médica, são altamente tóxicos para os rins. Eles podem diminuir o fluxo de sangue para os órgãos e causar danos sérios. Lembre-se, qualquer medicamento só deve ser usado com prescrição e acompanhamento de um profissional de saúde. A automedicação é um risco enorme. Por fim, um ponto específico para quem já tem alguma doença renal. Para essas pessoas, alimentos ricos em potássio podem ser um problema, pois os rins doentes não conseguem eliminar o excesso desse mineral, que pode se acumular no sangue e causar complicações. Alimentos como banana, abacate, batata, tomate e feijão devem ser consumidos com muita moderação por quem já tem um diagnóstico. Mas atenção! Para pessoas com rins saudáveis, esses alimentos são ótimos e não fazem mal. Mas chega de falar dos vilões, vamos para a parte boa. Os alimentos e substâncias que protegem os seus rins. O primeiro e mais importante protetor é a água, simples assim. A água ajuda a diluir as toxinas, facilita o trabalho de filtragem dos rins e previne a formação de pedras. Uma boa meta é beber cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal. Mas se você já tem alguma condição renal,
Siga sempre a orientação do seu médico, pois a quantidade pode variar. Vamos colorir o prato com frutas que hidratam e desintoxicam. Elas são ricas em água, antioxidantes e vitaminas, tudo que seus rins amam. Algumas opções fantásticas são melancia, melão, pera, maçã e morangos. Elas são leves e ajudam a manter o corpo hidratado e limpo. Os vegetais, crus ou levemente cozidos, também são grandes aliados. Ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, eles ajudam a manter a saúde renal em dia. Inclua na sua rotina o pepino, a abobrinha, a couve, o brócolis e a cenoura. Eles são fáceis de digerir e cheios de nutrientes protetores. Outro nutriente amigo dos rins é o magnésio. Ele ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins, um problema muito doloroso e comum. Boas fontes de magnésio incluem sementes como as de abóbora e girassol, espinafre, aveia e amêndoas. E os chás? Alguns chás leves e naturais podem dar uma força na limpeza renal, desde que consumidos com moderação. O chá de hibisco, por exemplo, é ótimo, mas sem exageros. O chá verde, em sua forma mais leve, e o chá de quebra-pedra, que é excelente para quem tem tendência a formar cálculos renais. São boas opções. Mas lembre-se, chá em excesso também pode sobrecarregar os rins. Equilíbrio é a chave. Não podemos esquecer dos alimentos anti-inflamatórios. Eles reduzem o estresse oxidativo e a inflamação no corpo todo, inclusive nos rins. Os melhores exemplos são a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, o gengibre, o alho e o azeite de oliva extra virgem. Use e abuse desses temperos naturais na sua cozinha. E as proteínas? Sim, elas também podem ser amigas, desde que escolhidas e consumidas da forma correta. Prefira fontes de proteína magra e de fácil digestão, como frango, peixe e ovos. As leguminosas, como lentilha e grão de bico, também são ótimas opções em quantidades moderadas. Para finalizar, aqui vão algumas dicas práticas para você começar a proteger seus rins hoje mesmo. Primeiro, reduza o sal que você usa pela metade. Segundo, diminua o consumo de refrigerantes, álcool e doces. Terceiro, beba mais água ao longo do dia. Quarto, evite usar anti-inflamatórios por conta própria. E quinto, faça um check-up anual com exames de creatinina, ureia e taxa de filtração glomerular para saber como está a sua saúde renal. E claro, mantenha sempre a pressão e a glicose sob controle. E aí, gostou do conteúdo? Espero que essas dicas te ajudem a cuidar melhor da sua saúde. Agora, eu quero saber de você. Qual desses alimentos que sobrecarregam os rins você mais consome no seu dia a dia? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você ama e que precisa cuidar dos rins com urgência. Se inscreva no canal Saúde Sem Limites para mais vídeos sobre saúde, prevenção e longevidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.